Isso é aquela coisa do avião que... Qual é o problema do avião, né? Ele gasta combustível para carregar combustível. É verdade. Entendeu? Então, O assim... elétrico é a mesma coisa. É. Então, mas os carros pesam 3 toneladas, cara. Estamos aqui direto da 30ª Expo Fenabrave de 2022 com o Hobbit da Hit Honda de Florianópolis, Paulo do Conselho da Abla, Luciano Abla da Mercado Livre, para trazer um bate-papo aqui mais descontraído sobre mobilidade. Hobbit, hoje agradecendo a todos aqui de novo por estar aqui juntos, já estamos aqui batendo papo faz tempo, e falei, vamos gravar aqui um bate-papo, porque acho que o que a gente estava conversando tem muito sentido a gente levar isso para os nossos parceiros e clientes da Autorremate, e também do Mercado Livre, enfim, dos parceiros da nossa rede de network. Estamos falando de mobilidade, sobre como realmente o impacto da eletrificação, dos carros elétricos, em que momento, em que onda ela chega no Brasil, para ficar como alguns montadores e alguns estudiosos falam que sim. Há algumas contradições, né, Robert? É um fato, assim. Não tem dúvida que isso aí vem para ficar, tá? Agora, o quanto isso vai representar do mercado é o que o mercado está discutindo. Porque tem alguns pontos que a gente deve considerar, tá? Muitas vezes o pessoal olha isso como assim, é uma inovação. Desculpe, o híbrido movimenta cargas no mundo há muitos anos. As locomotivas de longa distância são diesel-elétricas. Elas são híbridas há mais de 60 anos. E por quê? Porque o motor elétrico ele é muito mais eficiente na movimentação de carga, porque ele tem um torque gigantesco no momento zero. Então ele é muito mais eficiente que combustão. Só que, e o fio para ligar a eletricidade? Quando você tem distâncias dentro da cidade, beleza, você bota o fio ali em cima e deu. Agora, quando você pega uma distância longa, você tem que botar um gerador, e aí usa o diesel, que gera eletricidade para movimentar, cara, um trem de 2 km de comprimento. Ele é muito eficiente. Então não é uma novidade. A novidade é trazendo para o mercado automotivo, considerando que um híbrido, por exemplo, no dia a dia da cidade, vai ser muito mais eficiente em termos de consumo e, consequentemente, emissão de poluente. Você vai queimar menos, que no fim da linha, o grande objetivo é diminuir a emissão de CO2, ponto. Agora, e aí tem muitas coisas para falar ainda, mas enfim. Que não é só o preço, né? Nós temos dificuldade de carros de R$500 mil, 600 mil reais, R$1 milhão, alguns, como o Chery, e o próprio Jaque, com carros de 100, 150 mil. Não é só a acessibilidade de preço, né? É a condição de pós-venda, de troca, sim, de exposição, né? De você realmente, como você falou, você está disposto a esperar 2, 3, 4 horas para o carro ser recarregado, que até 80% vai rapidinho, mas depois ele tem um gargalo aí. E como a gente vê isso no mercado de locação, se isso vai ser realmente um produto que vai ter escala nas grandes locadoras, nas médias, pequenas, Paulo? Nesse momento, eu não acredito muito em escala no mercado de locação. Talvez no mercado de logística de curta distância, o last mile da logística pode até funcionar o modelo elétrico, mas para locação, a gente vê que principalmente na locação avulso, aquela que você faz no balcão, no aeroporto, é muito difícil você conseguir emplacar um carro elétrico, porque a infraestrutura existente no Brasil ainda é complicada. Para quem já utilizou o carro elétrico por um determinado período de tempo aqui no Brasil, enfrentou as dificuldades. Se você não tiver uma estrutura própria de recarga, você não tem onde recarregar o carro, são poucos lugares, o custo é muito elevado, então a conta de locação do carro, combustão, ou o carro elétrico ainda é muito diferente, né? Além do problema de revenda. A gente não sabe qual é o ciclo desse carro, quanto tempo ele vai ficar numa locadora e quanto ele vai ser revendido no futuro, porque durante o período ele tem um desgaste da bateria. E o fundamental no carro elétrico hoje, o custo
primordial dele é a bateria. Então, num curto espaço de tempo, eu não vejo o carro elétrico dentro das locadoras. O híbrido, sim. O híbrido faz sentido. Já reduz a emissão, tem uma eficiência aí um pouco melhor, né? E outra, para o Brasil, nas dimensões geográficas do Brasil, a utilização do carro elétrico vai ser complicada. Posso fazer um comentário? Você falou em Brasil. Eu vou te dar um exemplo de um amigo que alugou um carro elétrico na Europa, supostamente uma rede. Então vou te dizer que o desafio que ele enfrentou foi o seguinte: ele parou no hotel, no estacionamento do hotel, e ligou o carro na tomada. No dia seguinte de manhã, ele foi sair e o carro não estava recarregado. Sabe por quê? Porque o modelo mental nosso não mudou. De noite, apagam as luzes do estacionamento, incluindo as tomadas. Esqueceram. Não pensaram. É um modelo mental, não é nem esquecer, é um modelo mental. Você imagina uma situação assim, do dia a dia nosso. Imagina você tem filhos pequenos, você, tua esposa, enfim. Aí, ó, é a tua vez de buscar o filho na escola, você busca na escola, teve que passar no mercado, fez compras, está chovendo pra caramba, você chegou em casa, aquela tumulto de criança, compras, coisa e tal, sobe, todo mundo janta, toma banho, beleza, de televisão, dormir. Esqueceu depois da tomada. Aí de manhã você chega no carro e... Como é que é o teu celular, hein? Entendeu? Não estou dizendo que não possa mudar. Sim. Mas é um desafio gigante. Não é só disruptivo na experiência. Não. Porque a experiência é fantástica. Dirigir um elétrico. Sim. Não, e aí complementando, né? Olha que interessante, né? Sempre quando eu penso na eletrificação, né, eu vejo um grande benefício, mas ele está muito associado realmente à redução, né, de poluentes e tudo mais. Mas e o desafio da infraestrutura? Né? Então eu estava conversando com o pessoal, inclusive, lá do NDA, né, que eles puxaram muito esse tema, e quando a gente olha para a realidade ali, né, da Califórnia, ela é você dirige e passa muito Tesla. Você vai para o Mississippi, talvez eles não conheçam ainda o Tesla. E aí quando a gente olha então para o Brasil, é uma dificuldade muito grande. Então quando, né, dentro do Mercado Livre a gente faz muitas discussões, né, sobre as buscas que estão aquecendo, né, sobre a eletrificação, e depois a gente pode compartilhar também esse estudo aqui com vocês, que é super bacana. E a gente vê também a questão de serviços para isso. Então existe uma cadeia ali que ela precisa ser estruturada e avançar para dar esse suporte, né? E não só o convencional ali do plugin, mas também a gente chegar no momento, né, daquele carregamento por indução, que aí sim você pode parar o teu carro dentro da garagem e você não tem mais fio, você tem indução, que é onde a Fórmula E está fazendo os testes, né? Então, só para complementar eu. E aí, aproveitando que você falou da NDA, eu estive também no começo do ano no International Car Rental Show, que é lá em Las Vegas também, do setor de locação, e essa dor da locação do carro elétrico não é só aqui não, tá? Lá também, justamente por isso, você tem alguns estados, os estados da costa leste e da costa oeste, estão mais eletrificados, mas quando você vai para o centro dos Estados Unidos, esquece a eletrificação. Falando de montadora, como você hoje está o executivo lá em Florianópolis, a terra do sol, a bela e Santa Catarina, como é que está a Honda nesse posicionamento? Eu vou te dizer o seguinte, não é só a Honda, a política das japonesas não é eletrificação pura, é o híbrido. É o híbrido. Se você pegar, e esse mapa a gente viu anteontem junto com a Honda, a eletrificação, enquanto nos Estados Unidos está em 4,5% do mercado, que, parênteses, é um número que há 8 anos atrás, no NDA de 8 anos atrás, as projeções da GD Power era que o mercado de elétricos no mundo talvez chegasse a 5%. Uau! Está em 4,5% nos Estados Unidos. O país mais eletrificado chama-se Noruega. Mas qual é o tamanho do mercado de automóvel da Noruega? Claro. Qual é o poder? Qual é o poder aquisitivo? Qual é o poder aquisitivo? É outro perfil. Sim. Lá vende muito Tesla. Tem muito Tesla. Muito alto. Beleza. Mas voltando então, a eletrificação no Japão é 1%, incluindo o híbrido.
Eles entendem o seguinte, que aí vem a questão, o japonês tem algumas lógicas, né? Eu vou fazer uma analogia. O tanque de gasolina, nenhum carro japonês tem um tanque de gasolina grande demais, porque ele entende que você está carregando peso desnecessariamente. A bateria de um carro representa 45% do peso do automóvel, 40%. Isso é aquela coisa do avião que... Qual é o problema do avião, né? Ele gasta combustível para carregar combustível. É verdade. Entendeu? Então, assim... O elétrico é a mesma coisa. É. Então, mas os carros pesam 3 toneladas, cara. Um Audi e-tron, acho que pesa quase isso. Nossa. Você falou de Fórmula 1. Riscos. Fórmula E. Fórmula E. Fórmula E, perdão. Mas a Fórmula 1, ela é eletrificada. É um híbrido. Sim, assim. Grande Prêmio de Monza, 2 finais de semana atrás, o carro da McLaren parou na reta de Monza e a corrida acabou sob bandeira amarela. Por quê? Porque o pessoal do resgate não podia botar a mão no carro enquanto não descarregasse a bateria, porque senão o sujeito corria o risco de morrer. São os desafios gigantes, entendeu? Claro, sim, não sim. São pontos que... Como Não é é que assim. vai andar isso? Eu não sei, mas... Podem melhorar? Podem, mas a eletricidade segue sendo voltagem, machuca, entendeu? Então, sabe, tem umas coisas assim meio... Machuca não, né? Mata. Pois é. Não temos Mas o dúvida. combustível explode também, então o problema tem, né? E aí a gente joga na mesa, eu acho que onde É legal que... essa discussão, exato. Claro, e aí é o caminho da tecnologia. Então, quanto mais a tecnologia vier, nos apoiar, avançar, eu acho que aí sim, a gente vai para um caminho de segurança, para um caminho... E a gente vai além também, né? Vai para os autônomos, aí vai para outras discussões que para as próximas gerações acho que vai estar mais resolvidas, né? Sim. Mas eu acho que é exatamente a fase que nós estamos aqui, entendendo, né? O quão impacto é o combustível, o quão risco, o quão, né, ele pode nos afetar, né? Não só agora, mas a médio e longo prazo e versus os desafios da melhoria, né, da eletrificação. Então, mas faz sentido. É gostoso falar sobre o tema, viu? E tem muito chão para evoluir. Lembra? Computador, PC, o preço que era. Sim, exato. Né? Tudo vai... A tendência, investimentos, buscar alternativas de que não o lítio, para que tenhamos talvez um custo menor e com menos agressividade, né, no meio ambiente ou até mesmo na mão de obra que é alocada hoje para a extração do lítio, que você estava comentando, e os investimentos nesse sentido. Porque o benefício vai acontecer. A eletricidade, ela deve, em algum tempo, ela sobrepor a gasolina e o diesel. Talvez não o álcool. O que você está colocando ainda hoje foi o assunto de uma palestra. E não é de hoje, quer dizer, quando o próprio presidente da Volkswagen na América Latina já vem fazendo esse trabalho aqui, 2 anos agora ele foi para os Estados Unidos, Sim. presidente lá. Ele está fazendo parceria com um centro de tecnologia aqui no interior de São Paulo, tecnologia de etanol, porque ele entende que a cadeia de geração de emissão de poluente entre a produção do combustível e a queima no carro com etanol, e eles mostraram os números ali agora, 1 hora atrás, é menor do que o elétrico puro, por causa da geração de eletricidade, tá, para a energia elétrica. Ou seja, qual é a matriz energética da Alemanha, por exemplo? Vamos dar, o modelo europeu é a Europa, mas a Alemanha especificamente, ela tem 17% de energia renovável na matriz dela, 6% de nuclear. Faz a conta? Deu 24? 23. 76% é o quê? Gás. Não. Gás é 36%. Petróleo, e ela ainda separa para bonito, desculpa o termo, mas é para marketing. Combustível fóssil é diferente de petróleo desde quando? E combustível fóssil é 30%. Então, assim, É marketing. eu vou emitir menos poluentes no meu carro, bacana, mas eu não sujo aqui e sujo lá, é isso? A emissão de poluentes para o meio ambiente está igual. Só mudou o território. E quer mais um negocinho que a indústria de petróleo defende? É o seguinte, eu tiro 1 quilo de energia lá na Arábia Saudita e te entrego 1 quilo de energia aqui. Você gera 1 quilo de energia em Itaipu e você recebe aqui 75, 0,78. Você tem uma perda
Na transição. Transmissão. Dessa massa de energia que você precisa. Não estou dizendo que é ruim a eletricidade, não. A gente vive eletricidade. Sim, exato. A gente não vive sem eletricidade, você fica sem água. É impossível. Agora, e o quanto que a eficiência dos motores a combustão e a melhoria contínua que tem no processo também não é um investimento constante que é da indústria para diminuir a emissão de poluentes. Então é bem bacana essa discussão, Claro. porque é exatamente tudo pode desenvolver, todos. Ele fez um comentário interessante, será que para um setor, para outro, nós vamos ter um mix no futuro de todas? É muito bacana vivenciar esse momento. A gente vem vivenciando a evolução do digital, a transformação digital, que também foi outro tema bacana que o Fábio do Google trouxe para a gente aqui. E que, assim, todas as tecnologias, todos os aplicativos, todas as soluções digitais já estão no nosso meio há no mínimo 20 anos. A internet, 25 anos. Há um apagão, né, de gente, de cultura, de força humana mesmo para operar o Mercado Livre, operar um remate, operar um carro, um OLX. Os aplicativos estão todos aí, as soluções estão todas aí. Falta gente qualificada exatamente para tratar isso. E a qualificação da cultura, quando relacionada ao carro elétrico, ela não é só cultura de uso, e sim de preço. Poucos vão experimentar até que a gente tenha uma culturação disso. Claro, a gente já vê carros a $1.000, $2.000 na China, mas são carros para rodar trechos curtos, né? Esse carro, será que vem para cá? Qual montadora que tem a estratégia de começar a trazer esse tipo de solução para que tenhamos uma certa populacional, né? Trazer a popularização do uso do carro elétrico? Eu ainda acho difícil trazer esses carros para o Brasil, a cultura do Brasil, o poder aquisitivo do brasileiro hoje, com o aumento do preço do automóvel em geral, não só o elétrico, mas a combustão. A gente vem num período aí que vai ser complicado a substituição de frota, podemos falar assim, né? Que o que a gente aposta muito, eu acredito muito, é que a gente venha com uma substituição de frota com carros cada vez com menos emissão de CO2, pelo desenvolvimento da indústria mesmo. A matriz vai oscilar bastante, mas eu ainda acredito que a gente vai ter, principalmente aqui no Brasil, uma distribuição mais ou menos equilibrada entre todas as matrizes. Entre o elétrico, o híbrido, a combustão. Eu acredito que não vai existir uma matriz prioritária aqui no Brasil. Perfeito. Ávila, conta um pouco aí sobre, a gente mudando um pouco de assunto, agora vamos levar um pouco para o nosso mercado digital. Você estava comentando aqui no começo do nosso bate-papo, antes de começarmos a gravar, que a Mercado Livre, conta aí para a gente, deu um passo importante agora em quantitativo, né, e qualitativo, na preocupação de compliance, de governança dos seus anunciantes perante os seus clientes como compradores. Conta um pouco dessa evolução, desse maravilha. do Mercado Livre, que é um gigantesco no varejo, e no segmento automotivo, o qual você conduz, tem bastante coisa nova acontecendo aí também. Legal, bacana. Bom, acho que primeiro ponto, né, todo mundo aí conhecedor e usuário do Mercado Livre, né, e acho que uma coisa que foi muito interessante é que já existia um plano muito concreto dele para os anos passados, e quando veio a pandemia, foi um crescimento de 5 vezes mais. Então, foi um acaso, né, que favoreceu a questão dos marketplaces no geral, e o Mercado Livre estava muito estruturado. Quando a gente olha para a área de autos, né, nós já temos 90% do mercado de autopartes online do Mercado Livre. Então, quem está comprando ali a questão de peças, de acessórios, a gente também impacta com os nossos classificados. Então, hoje nós estamos aqui com mais de 250 mil classificados, né? A maior parte carros, mas tem motos, tem caminhões, tem lanchas, inclusive. E o que a gente fez, né? A gente foi assim, vamos ser apaixonados pelos problemas. Então, vamos trabalhar os problemas. Um dos principais problemas, né, que a gente estava conversando agora há pouco, é justamente a questão de você receber leads que que são fraudes, né? Isso em todo o mercado. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente resolve? A gente tem a parte nossa do portal,
que a gente pode resolver, e tem a parte de orientação do concessionário. Da parte do portal, nós implementamos a verificação do comprador, a verificação do vendedor e o veículo verificado. Então, com isso, a gente fechou o ciclo para que estejam realmente quem quer fazer negócio no nosso portal, ou seja, que o lead saia extremamente qualificado, extremamente quente, não faça o concessionário perder o seu tempo ali, né, com algum tipo de problema. É óbvio, quando qualquer movimentação que você faz assim, você adiciona uma validação ali, no caso do concessionário, né, que ele tem que colocar ali a tua selfie e tudo mais, e claro, é uma fricção, mas isso é para o bem. Então, eu acho que isso é algo que tem que ficar muito claro. Eu gosto de salientar isso porque muitas vezes existe um pedido do mercado para que vamos tirar a fraude, vamos esquecer, mas não vamos fazer nada. Não, isso é de todo mundo. Se o mercado não entender que isso é de todos, não vamos reduzir, quase deixar lá e ter que empurrar para outra indústria que não fique na nossa. Então isso eu acho que é a grande mensagem que juntos a gente precisa passar. Eu acho que o investimento em classified... Eu queria fazer uma... Sabe que eu ontem estava assistindo uma outra palestra, não de um dos nossos, o pessoal daqui tá no congresso, e uma colocação muito interessante, que é um desafio para o concessionário, que é o seguinte: nós estamos todos em vários canais. Uhum. Mercado Livre, lead da montadora, enfim, rede social, tá? Mas nós não estamos sendo capazes de juntar tudo isso e identificar você como cliente quando você chega. Você já me pesquisou, você já me mandou mensagem e eu não estou tendo a competência, eu que eu digo empresa, concessionária, de identificar você que você já falou comigo. E aí eu te pergunto, como é seu nome, teu CPF? Aí, ok, nome, CPF. Então, o senhor esteve aqui, já esteve conosco, eu já passei, o fulano teve contato consigo, só um pouquinho que ele vai continuar o atendimento. Continuar o atendimento. Perfeito. E não iniciar um atendimento. Esse é um desafio que, assim, e aí entra a parte do seguinte, né? Qual é o trabalho que eu, concessionária, tenho que fazer com o meu pessoal e com o meu sistema, porque não é só o digital, mas como é que eu junto isso tudo e consigo identificar que aquele cliente, ele já é meu cliente, ele está pronto e ele veio só para fechar o negócio, cara. Exato. Você administrar os dados, né? É um pouco, inclusive, que o Fábio falou aqui, o Fábio Coelho falou do Google. E é exatamente isso que o AutoRemate faz, nas ferramentas de prospecção, com tecnologias que, inclusive, podem ser colocadas em classifieds, no mesmo anúncio que o concessionário faz num portal de classificados, ele pode identificar que aquele lead veio do Mercado Livre, por exemplo, e que foi diretamente para aquele colaborador ou daquele CRM para fazer essa modificação. Então, há tecnologias para isso. O que falta é cultura, é um pouco que nós estávamos falando, de preparar as pessoas para gerir. Eu até comecei a falar sobre isso. É um misto quente aqui, o 20 hoje, nós estamos falando de elétrico, mobilidade, e agora vamos falar de geração de lead, de administração de lead, gestão do digital, de um ponto de venda, de um concessionário, que hoje, é o que eu falei, há um apagão. O que falta, há uma lacuna no nosso mercado de capacitação de pessoas. E não vou lá de um treinamento pontual, é constante. São grupos econômicos com 10, 5, e aí 40, 60, 80 colaboradores que estão no front, que são os colaboradores de vendas, que está na mão dele a atendimento, e que essa turma precisa virar influencer, precisa ter um posicionamento diferente de só passivo, aguardando o consumidor no chão de loja. Ele precisa sair, ou fazer a administração do lead, ou se posicionar no LinkedIn, no Instagram, TikTok, Facebook, e-mail marketing, WhatsApp. Pô, só aí falei todas as ferramentas. Qual a dificuldade? Pessoas. Qualificação. Treinamento. A coragem de falar assim, eu vou mandar tudo embora, vou colocar tudo vendedores de varejo, de eletrodoméstico e vou capacitar. Não é isso, claro, não precisa ser radical. Peraí, assim. você falou um ponto bom, capacitação. E aí o que a gente vê? Chega ali, geramos o lead, altamente qualificado, um trabalho, né? Teve um investimento grande do financeiro para isso, o marketing trabalhou, chegou na ponta. Só que como que foi o processo de contratação desse vendedor? Então, às vezes também
por anos de experiência, a gente percebe que existe, né, sem nem usar a palavra aqui, ideal, mas um relaxo para que É um apagão. contrate certo as pessoas. Então, existe ali um trabalho muito grande, né, que tem que ser feito desde as etapas de contratação para entrar no treinamento, para que quando você vá numa concessionária, faça uma pergunta, né, como eu estava comentando agora há pouco, sobre um adicional ali que o vendedor ele não fazia nem ideia que o carro tinha. Tudo bem, ele não precisa saber exatamente tudo, mas no mínimo o que está no site ele tem que saber aquilo. Então, ou seja, ele não é um vendedor curioso, ele não está no perfil, ele talvez seja um outro vendedor. Na verdade, eu falo que a maioria dos vendedores de carro são acomodados. Ele está acostumado com um cliente chegando lá e falando, eu quero isso, ele não precisa vender muito. Né? E aí eu entro até com uma parte aqui da questão da locadora, que hoje algumas concessionárias estão partindo para ter locadoras também, e eu falo que o vendedor dela precisa estar qualificado até para garantir que aquele lead que entrou lá dentro da concessionária, ele saia de lá com um produto, que se não for o carro, que o financiamento não foi, saia com um carro por assinatura lá da concessionária, um produto da própria concessionária. A história de aproveitar o seu lead lá dentro, não perder o lead lá dentro. As expectativas aumentaram muito pro lado do consumidor. E o ambiente ficou muito mais competitivo. Mas, Fulvio, eu vou te dizer o seguinte, no nosso mercado, e isso é uma coisa que é uma constante, por isso que você vê claramente quando você tem bons vendedores, profissionais excelentes e o tirador de pedido, que eu chamo. Tá? O cliente do carro, eu faço esse exercício permanente com o pessoal, que é o seguinte, eu posso estar passando num shopping, olhar e dizer assim, gostei daquela camisa, quanto é? R$250? Vou comprar, estou precisando, comprei. Você não passa em frente ao concessionário e diz assim, nossa, me deu vontade de comprar um Honda Civic, tem R$150 mil. Não, cara. O cliente que vai trocar de carro, ele troca a cada 4, o Honda troca a cada 3, 4 anos. Dependendo do modelo, se for uma CR-V, leva até 7 anos. O carro não dá chateação, então... Uhum. Então esse cara, quando ele chega para comprar hoje em dia, quando ele chega na loja, a decisão de compra está tomada. A jornada já começou online, né? Já passou tudo. Eu faço a brincadeira, o botão do comprador dele está ligado. Você não precisa, você só precisa da atenção que ele está pedindo. Ele não chegou na tua loja para assim, acho que vou dar uma olhada. Não. É que você, como Honda, está no perfil do brasileiro que é o que mais tem fidelidade. Quando se trata de outras marcas, que foi até 44% dos consumidores, eles estão propensos a mudar. E você está nos 60%. Mas olha só, se ele já veio na minha loja, mesmo que não seja Honda, vamos falar de Renault, sim, ele entrou, ele vai comprar meu carro. Ele já fez o que ele falou, já fez a jornada. O chão de loja foi visitar, só se pisar no pé dele mesmo. Né? Ele entrou lá para isso, né? Não tem, você não pode perder esse lead de jeito nenhum. Mas olha que interessante, né? Em 2013, inclusive a gente apresentou ontem no painel aqui, em 2013, era uma média de 4 visitas por concessionária. Hoje é 1,5 visitas. E ainda arrisco a dizer, né, que esses 0,5 é porque ele foi mal atendido, ele teve que buscar uma outra. Exatamente. A primeira loja, ele queimou o filme e ele fechou na segunda. Fechou na segunda, exato. E a tendência é diminuir. Então, é importante, né, toda essa jornada, né, desde a gente, na preparação do lead, nas escolhas dos canais, mas ajustar processos e pessoas. Então, é o caminho que eu vejo. Esse é o desafio do mercado. Porque nós, como desenvolvedores, buscando sempre curar essas dores, né, seja de geração de lead, seja de ferramenta para processos, a expectativa sempre é de que a gente constrói o melhor para que esses processos sejam mais eficientes, consequentemente o teu resultado seja melhor. Mas se não há cultura para usar, é mais complexo. Então, o investimento em capacitar pessoas para que isso tenha uma melhora constante é cada vez não só na hora da contratação, mas sim no acompanhamento dessas pessoas sempre. O RH tem que ser um professor, tem que ter uma equipe de professores acompanhando os pontos de venda para ter essa constância de aprendizado, de venda de cultura.
Eu vou fazer um outro comentário. A gente falou só de venda de carro. A concessionária vende serviço. Não, e uma coisa que eu ia comentar. A montadora ela não consegue te ajudar, porque ela não vende um parafuso para o consumidor. Ela não vende um carro para o consumidor. Quem vende, quem tem que conhecer e saber como operar é o dealer. Na verdade, tem muita coisa acontecendo aí, tá? Quando ele falou em marketing, em e-commerce, eu te digo o seguinte, as montadoras, algumas, a que eu trabalho, já está fazendo isso, é o seguinte, ela tem uma plataforma de e-commerce, tá? Onde você entra lá, você compra a peça que você quer e ela vai direcionar você para a concessionária mais próxima de você. E ela já está monitorando o teu tempo de estoque daquele produto e ela sabe qual é a tua média de venda, então ela começa a abastecer automaticamente o teu estoque, tá? Para que você tenha o produto na hora que o cliente do e-commerce entrar e comprar. Então, assim, a turma lá das montadoras está trabalhando firme, os caras não estão dormindo ponto. Mas o que eu ia falar de serviço é, a gente tem uma oportunidade de venda toda vez que o cliente vai fazer um serviço. Porque eu falei aqui que a gente troca de carro a cada 4 anos, ok. Mas a revisão você faz pelo menos uma vez por ano. Então é muito importante eu criar uma relação de confiança, porque o que eu estou vendendo é serviço, é confiança. Aí dá outro podcast. Falar de pós-venda, aí nós vamos fazer uma salada muito grande. E o nosso tempo está acabando. Vai começar um outro evento, viu? Exato. Então está acabando o nosso tempo. Quero agradecer. Robert, muito obrigado. Obrigado, Paulo. obrigado. Luciano, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelos ouvintes. Até logo.